Pessoal, hoje estou trazendo para vocês indicação desse livro maravilhoso que é Escola para Bobos, do Sasha Sokolow. Mas antes de falar do livro, duas coisas. A primeira é que eu queria agradecer de coração o carinho que vocês deram no último vídeo que eu postei. Isso aí me anima demais de fazer mais conteúdo, não só de saber que vocês gostam de ouvir as groselhas que eu tenho para falar, mas também que o pessoal gosta desse tipo de literatura. Então, muito bom, muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. E a segunda coisa é que eu estou tentando resolver esses problemas de áudio no meu vídeo. Esse microfone, infelizmente, ainda está dando alguns problemas, a qualidade do áudio parece que perde demais quando eu subo no TikTok, mas ainda assim, eu estou tentando arranjar uma forma de melhorar isso. Quem sabe nos próximos vídeos isso já não tenha sido resolvido. Tomara, tomara. Mas o livro que eu quero indicar para vocês hoje, Escola para Bobos, do russo Sasha Sokolow. Ele nasceu no Canadá, mas passou uma boa parte da vida dele na Rússia, né, na Rússia socialista, na União Soviética, e depois ele fugiu de lá, foi morar no Canadá, está vivo até hoje, mas o último livro que ele escreveu é da década de 80, então ele está há mais de 40 anos sem produzir nada, é quase como se fosse um Raduan Nassar da União Soviética, mais ou menos, produziu pouco que produziu, é muito bom, a única coisa que eu conheço dele, eu acho que a única coisa que tem em português é Escola para Bobos, mas é um baita de um livro que, apesar de não ser muito grande, ainda assim é gigantesco. E sobre o que fala esse livro? Ele não tem uma história em si, ele não tem uma trama, não tem uma narrativa linear, nem não linear, na verdade. Vai ser sobre as digressões, os divaneios desse adolescente, desse jovem que tem algum tipo de deficiência mental. O livro não fala exatamente o que ele tem, dá a impressão de ser alguma coisa genética, porque tem uma hora que comenta que parece que a avó dele teve algo parecido. E basicamente ele fica nessa escola, que é a Escola para Bobos, assim que ele chama ela, e a graça do livro é que ele é assim maravilhosamente pós-modernista, no melhor sentido da palavra. Ele vai usar vários desses artifícios de mais de um narrador não confiável, fluxos de consciência, narrativa totalmente fragmentada e de uma forma muito eficiente, muito eficaz, muito clara, realmente causa um impacto por conta da forma que essa narrativa é feita, e isso eu achei maravilhoso. Então já vou adiantar uma indicação extremamente fácil, independente se você gosta ou não de fluxo de consciência, independente se você gosta ou não de obras pós-modernas, ainda assim isso aqui é delicioso, delicioso. E qual que é a graça desse livro? O narrador, em primeira pessoa, ele tem não exatamente mais de uma personalidade, ele tem mais de um eu, ele constantemente vai falar na segunda pessoa para si mesmo, ele discute consigo mesmo sobre vários assuntos, e além disso ele está meio que desgarrado do tempo. A memória dele não funciona dessa forma linear, então ele constantemente vai para o passado, fica no presente, a gente não sabe em qual momento do tempo que ele está, e a gente não sabe também a gente não sabe se o que ele está falando é algo que de fato aconteceu, se é algo real, ou se é só imaginação dele, dessa imaginação extremamente fértil, extremamente criativa. E no meio desse livro a gente vê que é um narrador que é feito para a gente questionar, é feito para a gente duvidar. Muitas vezes a gente não sabe se realmente é um jovem, se ele ainda está na escola, se ele já está adulto. Tem muitas referências a outros mestres da literatura russa, tem referência ao Gogol, tem muita referência ao Pushkin, que é bem comum, né, na literatura russa, sempre tem um pouco da referência do Pushkin de um jeito ou de outro, e esse livro trabalha muito bem com essas referências, muito bem com várias alegorias e com um simbolismo que ajuda a enriquecer a narrativa. Então, da onde que vem esse simbolismo? Vai ter várias dessas imagens de diversos pássaros, bicicletas, de flores, de rio, inclusive do rio Létis, né, da mitologia grega. Tem um peso muito grande aqui para mostrar que a memória dele meio que se esvai, meio que fica esburacada, e esse constante diálogo com mitologias e com esse simbolismo faz com que seja algo assim único. Às vezes você lê um livro e você sente enquanto que você está lendo que aquilo, você nunca experimentou algo daquele jeito. Então tem algumas coisas, alguns momentos desse livro que me remetem a umas outras obras. Se vocês já leram O Sonho e a Fúria, principalmente o primeiro capítulo, né? Especificamente, na verdade, o primeiro capítulo do Sonho e a Fúria, esse livro dá a impressão de ser um exercício que está alguns passos ainda acima daquele primeiro capítulo, que também é um narrador não confiável, em que a linha do tempo é não linear, que tem uma deficiência mental. Mas aqui funciona de um jeito que eu acho muito mais eficaz, muito mais claro, e também, de certa forma, até muito mais sutil o jeito que ele trabalha, porque não é para que a gente sinta a dó do narrador ou coisa do tipo, é para que a gente engaje com esses ambientes que são criados pelas histórias
desse personagem aqui que é maravilhoso, que inclusive não é nomeado durante toda a obra. De certa forma. Porque lá no finalzinho, ele ganha uma identidade, e o jeito que o autor faz isso também, gente, é lindo, maravilhoso. Então aqui, como não tem uma história, o que a gente encontra? A gente vai encontrar assim, as obsessões desse personagem, a professora no qual ele fica apaixonado, um outro professor de geografia que ele admira demais, vai falar sobre como que é a situação dele com o médico que cuida da condição dele, como que é a situação afetiva dele com os pais dele, principalmente com a mãe dele, e tem, no meio dessas passagens bem reais, bem pé no chão, outras passagens bem, não vou dizer surreais, mas claramente inventadas, claramente assim meio que sonhadas. Tem uma passagem lindíssima aqui, que ele tá vendo uma menina passeando com um cachorro, e dele vai fazer uma projeção de como que vai ser o futuro dessa menina, um futuro do qual ele não conhece, mas é narrado de um jeito tão efetivo, tão claro, tão visivelmente assim, palpável, que você realmente vê, você sente a passagem desse tempo imaginário. Tem outra passagem nesse livro que é muito legal, que são os ferroviários conversando sobre um poema japonês, e daí os nomes vão começando a se alternar, ficando mais japoneses, eles vão falando sobre a estética. Um personagem está falando sobre o que é a estética desse poema japonês, sobre poemas mais curtos, poemas mais trabalhados. A discussão vai mudando a forma com que eles vão realmente verbalizando essas justificativas do porquê que vale a pena ler ou não vale a pena ler esse poema. É maravilhoso, é confuso, mas paradoxalmente é um confuso que é claro da gente entender, porque a gente vê de onde está vindo essa confusão. Ele não engana a gente nesse sentido, e é isso que torna mais um ponto para essa narrativa aqui. Eu sei que falando assim, às vezes dá a impressão de ser um livro que vai ser muito impenetrável, mas não é. Não é impenetrável, tá? Não é difícil de ler, é difícil de você encaixar todos esses fragmentos em um cenário, mas você vê que quando você vê os fragmentos, eles por si só, eles são claros, são imaginativos, são bem vívidos, e é isso que torna Escola para Bobos um livro que eu considero como sendo absolutamente delicioso de ser consumido. E esse livro ele também me lembrou bastante o Jardim Cinzas, do Danilo Kiss, que eu já fiz um vídeo comentando, porque também é esse narrador meio jovem, que você não sabe exatamente se é jovem, por que ele é tão eloquente, por que ele é tão criativo, e também tem essa parte, essa temática meio melancólica, meio pesada, que vai meio que no meio das linhas do texto, entre os textos, você tem que interpretar, e quando você interpreta, você vê que tem vários desses pontos que são tristes e pesados, mas também são bem calorosos. Então, Escola para Bobos, do Sasha Sokolov, se você gosta dessa literatura cheia de devaneio, cheia de delírios, cheia de discussões, é uma indicação extremamente fácil. Eu só não vou dizer que é mais fácil, porque eu acho que não tem novas edições, não tem outras traduções desse livro, então é só essa edição, que se eu não me engano é na década de 80, mas é uma edição que realmente é muito efetiva a linguagem que foi utilizada, e eu espero que saia uma edição nova, porque, querendo ou não, apesar do livro ser muito bom, não vale a pena você pagar 70, 80, 90 reais num livro antigo, um livro que provavelmente vai estar gasto, que vai ter avarias. Então você tem que valorizar seu tempo e também o seu dinheiro, porque afinal de contas não tá fácil, não tá fácil. Mas se você acabar tendo a oportunidade de comprar, de conferir esse livro, recomendo demais. E eu tenho tido algumas sortes. Eu acho que eu tenho tido um pouco de sorte nas recomendações que eu fiz, porque parece que saiu uma edição nova do Via Merulana, do Gada, que também era uma tradução extremamente antiga, muito boa, mas muito antiga. Então parece que saiu uma tradução nova, espero que seja muito boa. Parece que vai sair uma tradução nova do Petersburgo, do Andrei Belli, que é outro livro russo maravilhoso, genial, mas que não vale o preço por estar esgotado. Então, fica a dica. Se você for num sebo e ver esse livro aqui dando sopa, compre, você não vai se arrepender, e eu garanto.